assim, a gente usa uma filosofia lá na Vetsco, que é o seguinte: a gente quer construir isso junto com os médicos veterinários. Eu até contei o case inicial, né, da dificuldade, conversando antes, da dificuldade que foi o primeiro contato com o médico veterinário quando a gente teve a ideia, né? Falou, pô, vamos testar isso aqui, porque bem ou mal existe já uma doctorária na medicina humana fazendo isso, por que ninguém está fazendo na medicina veterinária? E aí, quando a gente começou a conversar, a gente teve que fazer ter uma ideia para quebrar o gelo, né? O icebreaker ali, a gente meio que criou pegou o nosso core business, que é gerar reputação digital, e fez um protótipo dele manual. A gente conversou com amigos, pegou feedback de veterinários e levou esse feedback até os veterinários, e aí em cima disso os veterinários se abriram. Foi essa quebrada de gelo que a gente conseguiu dar. E eles trouxeram inputs para a gente sobre o mercado, trazendo as dores que eles tinham, problema de no-show, de marcação de consulta, problema de comunicação, geração de documento, uma série de coisas. Então, a gente construiu a solução a partir desses inputs. E aí, a gente tem hoje o veterinário dentro da equipe, mas a gente continua falando com o mercado. Por exemplo, ontem mesmo eu soltei lá no LinkedIn um formulário falando, gente, vem contribuir com a Vetsco, porque a Vetsco vai ser a plataforma de vocês. A gente não está aqui para a gente criar uma plataforma, a gente quer criar junto. E aí, essa informação de especialidade veio num primeiro contato. Que a gente começou a ver que eu era leigo até aquele momento, eu entendia que veterinário geral era um veterinário que atendia todas as frentes, e eu comecei a ver, não, cara, é a medicina humana, é veterinária, tem o mesmo segmento. Talvez a humana esteja um pouco mais difundida em termos de especialidade, né? Sim. E aí a gente começou a olhar e falou, pô, são duas coisas aqui importantes. Primeiro qual é a especialidade e o porquê da geolocalização. Porque o médico veterinário tem uma rotina, talvez até um pouquinho diferente do médico humano, que ele faz um atendimento em consultório, ele faz um atendimento em domicílio, e ele pode fazer um atendimento em telemedicina, né? Então, hoje a gente construiu uma solução que mais à frente vai ser divulgada até, que ela permite esses múltiplos consultórios. Então, eu consigo trazer ali para ele uma flexibilidade para realmente ele atender da forma que ele quiser, entendeu? Então, a gente só conseguiu chegar até aqui por causa desses inputs dos veterinários. Entendi. Mas, então, você vai ter a telemedicina também na Vetsco? Em algum momento, sim. Ah, isso é legal. Isso é bacana. A ideia é que, assim, por exemplo, esses múltiplos consultórios, você consiga, entre essas três finalidades, né? Telemedicina, domicílio e consultório físico, você cria os seus múltiplos consultórios e isso fique dentro de uma única agenda. Então, quando o próprio tutor vai lá selecionar o slot de horário que ele quer naquele local, ele já sabe se pode ser um domicílio ou alguma coisa para facilitar a vida do veterinário nessa gestão. E está no Brasil inteiro ou ainda está mais focado no Rio de Janeiro? Não, a gente já está... Hoje, na verdade, a nossa maior base de veterinários é São Paulo. Ah, legal. A gente tem quase 1.500 veterinários no momento, ou já passou um pouquinho, agora não tem essa informação, mas diria que 40% é São Paulo. 20 a 30% Rio, Curitiba também tem uma grande população, e norte do Brasil já tem alguns, norte e nordeste já tem alguns veterinários cadastrados também. Isso é bacana. E vocês têm... qual que é a receita? De onde vem a receita para vocês? Qual que é o futuro? Sim. A gente montou um plano hoje que é o Vet Plus, que é um plano que você tem um Vet Free de entrada, e aí só contextualizando o que é isso, né? Para você poder aparecer num buscador como o Google, existem duas etapas importantes, né? Existe uma etapa que o Google precisa te reconhecer, é o que a gente chama de processo de indexação. Então, hoje, quando um médico veterinário se cadastra no Vet Free da Vetsco, ele naturalmente passa a ter uma página, como se fosse o cartão de visita dele digital. Essa página existe. Tem um mínimo de informações que a gente cria para poder, quem chegar naquela página, entender o que esse médico faz. E aí vem uma consulta dos buscadores através dos robôs que falam, essa página está boa para ser indexada ou não. E aí, quando ela é aprovada, normalmente dura aí 1, 2, 3 dias... O médico veterinário, se você digitar o nome dele no Google, ele aparece no Google já. Então, falou, opa, você agora passa a ter uma marca digital, a gente até brinca, saiu do anonimato digital. Sim. E aí, a gente olhando para esse cenário, a gente falou, pô, como é que banca esse negócio, né? A gente criou um plano chamado Vet Plus, que a gente começa a trabalhar uma engenharia ali uma inteligência de dados e informações para movimentar o robô e falar assim, eu tenho mais informações para as suas pesquisas. Então, algum usuário chega no Google, faz uma pesquisa de alguma coisa e o Google fala, a melhor resposta é essa, a segunda melhor é essa. Então, o nosso papel como é que eu consigo estar nessas melhores respostas com o nome de médicos.
Então a gente faz um trabalho de palavras-chave e de conteúdo nas páginas para que o Google e os outros buscadores reconheçam isso. Tá. Então esse é o nosso trabalho. O VET Plus é o plano de entrada nosso, que tem esse trabalho de posicionamento digital. Entendi. E deixa eu só te contar uma coisa. Você falou assim, que eu achava que era tudo clínico geral, né? E era. Tá? Eu me formei em 92 e eu abri clínica geral. E era tudo clínico geral, né? Isso na parte de clínica, que veterinário é uma gama muito grande, assim. Sim. Desde um peixe que você come e tem um veterinário por trás até... Né? Mas, assim, na parte de clínica era assim. Até 2000, mais ou menos, foi assim. Sim. Eu fui um dos primeiros, porque eu vi necessidade, porque até então não tinha muito veterinário. Tinha, acho que 80 clínicas em São Paulo. Né? E tinha, sei lá, o meu número era de 7 mil... do meu CRMV, se você tirar 7 mil, tirar os que já tinham morrido, né? Então devia ter uns 3 mil veterinários no estado de São Paulo, 3, 4 mil. Hoje está em 50 mil. 55 mil, né? Que foi falado, 55 mil. E aí começou a concorrência. O que eu fiz? Eu peguei e parti para a especialidade. Eu me especializei na época em ortopedia e eu oferecia para os veterinários para ir na clínica deles para fazer. Então eu fui correndo atrás disso. Eu fui um dos primeiros a fazer isso. Aí depois o pessoal começou a fazer também. E aí que começou a ter especialidade. A fisioterapia veterinária começou por 98, por aí. Na verdade, em 96, o Cláudio, que é meu sócio aqui, ele começou. Legal. E eu comecei em 98, a especialidade. Aí que depois virou especialidade mesmo. Tá? Hoje é reconhecido como especialidade. Mas é 20 anos, tá? A gente tem a mudança na veterinária tem 20 anos de história. Interessante. É bem, assim, cresceu muito, né? Sim. Aí eu vou falar qual que é o meu medo. Que vire aqueles veterinários que são especialistas num pedacinho do corpo e esquece que aquele pedacinho está no corpo todo. Né? Esse é o meu medo. Sim. Mas voltando para Vetsco, só queria contar essa história que você falou. Mais informação e mais conhecimento para a gente, né? Legal. Voltando para Vetsco, então, por exemplo, o veterinário, ele pode escolher um plano e aí pagar por esse plano. Aliás, quantos planos vocês têm? Hoje são esses dois planos, é o VET Free e o VET Plus, só que a gente já tem praticamente pronto o VET Pro, que é esse plano que vai ter o software. Então, assim, a partir do momento que você tem, por exemplo, o VET Plus, a gente começa a gerar reputação e a gente entende que isso vai ser convertido em consulta. Que no final das contas, a gente conversou com inúmeros médicos. Todos falam, pô, eu quero reputação, eu quero ser conhecido, eu quero credibilidade, mas eu também quero consulta. É o principal, né? Então, assim, a gente hoje não consegue prometer consulta porque vai além do nosso posicionamento. A pessoa tem que ter um bom atendimento, ela tem que ter uma boa interação, ela tem que saber vender também a sua consulta. Então a gente não consegue prometer a consulta, mas a gente consegue prometer que vai surgir um tráfego orgânico aqui, que é o tráfego que a gente fala que é o tráfego não pago, né? Esse tráfego orgânico, ele vem em busca de resolver uma dor. Se a pessoa chegou ali na página da Vetsco, é muito provável que ela precise de uma consulta. E aí, se aquele médico não puder atender, a nossa equipe, o que ela faz? Ela faz uma conexão com outros médicos da mesma especialidade para tentar resolver o problema do tutor. Né? E aí, a gente hoje tem o VET Plus e o VET Pro. É uma evolução. A partir do momento que você tem um pedido de consultas acontecendo, talvez não seja melhor num volume você ter uma agenda que já fica disponível, a pessoa pode selecionar um horário num lugar tal. Legal. Então já tem esse VET Pro pronto. E aí dentro dessa ferramenta tem toda um acompanhamento digital através de WhatsApp e e-mail para confirmar a consulta, para garantir que não vai existir o no-show, né, que foi relatado como uma dor. Tem também a possibilidade de gerar documentação. Então, uma receita, um pedido médico, um prontuário médico, fica tudo salvo. E, eventualmente, esse médico pode até mesmo transmitir documentos para um outro especialista. Digamos que começou o atendimento de um veterinário geral e vai precisar direcionar para um fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta precisa saber o que aconteceu. Isso pode ser feito por dentro da plataforma. Então, essa plataforma está em construção, ela já está 95% finalizada, só que a gente hoje está focando primeiro em ajudar a gerar essa reputação consulta, para depois a gente falar, agora temos um software para melhorar o relacionamento, entendeu? Entendi. E você, o tutor, ele não paga nada? Não paga nada. É free. E vai sempre ser free ou tem alguma ideia de então, futuro? Aí já tem ideia. Não, a gente não tem ideia, mas assim, o que acontece? A evolução é muito grande, né? Eu estou lidando com algumas informações assim de possibilidades para tutores que podem, dependendo do modelo de negócio, pode ser pago pelo tutor ou pode ser pago pela indústria. A gente tem que entender. A princípio, o nosso foco é 100% gratuito para o tutor.
O que a gente quer é ajudar o tutor a melhorar a vida do pet, então cobrar por isso não seria uma coisa boa. Então o médico veterinário paga um FII mensal ali para estar na plataforma e a gente entende que nesse modelo, o negócio fica de pé e é sustentável, entendeu?